Olá, meus amigos, um dia de muita paz sempre para todos nós. É um motivo de muita alegria estarmos juntos para gravarmos e estudarmos a obra Nosso Lar. Hoje, exatamente 24 de maio de 2021. E nós vamos hoje estudar o capítulo 21, intitulado Continuando a Palestra. E exatamente, nós estamos em um diálogo que está acontecendo na casa da Dona Laura, entre André Luiz e a Dona Laura, que no nosso estudo anterior, ela deu realmente uma aula sobre família, sobre o lar, sobre a posição do esposo, sobre a posição da esposa. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso amor, a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, rogando que esse nosso estudo possa ser amparado, ser assistido e que principalmente, Jesus, possamos receber a inspiração da espiritualidade amiga para que possamos verdadeiramente mergulharmos nesses estudos e termos um roteiro sempre de vida. Graça te damos, Senhor, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. Então vamos lá, hoje aqui nós temos o nosso irmão Tarcísio, que irá fazer a voz do André Luiz, e a nossa querida irmã Carla, que irá fazer a voz da Dona Laura. E a tia, esse ser aqui necessitado de estudo, né? Multiuso, né? Vamos lá, continuando a palestra. Então, exclamou André Luiz com interesse. A palestra, senhora Laura, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Retrucou ela bondosa. Não diga isso. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Quando eu marquei no livro, porque a gente está nessa condição, né? Nós não estamos em condições de ensinar, mas é sempre fácil informar. Então, nós estamos aqui na condição de passar informação, né? Nós somos informantes, porque nós também estamos aprendendo, né? Rimos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos o ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa
nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Então, olha só, depois dessa fala da nossa querida irmã Laura, nós vamos comentar. Então, ele queria saber, o nosso querido André, como é que eles conseguiram essa casa. Por isso que ele diz, como se encontra aqui o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Por que é relativa? Ela está disponível enquanto eu lá estou. Uma vez eu desencarnando, deixou de ser propriedade minha. Faz sentido? E obviamente que a gente faz um movimento o quê? De conquistas. E o mais interessante, porque a gente para pensar, quando você educa um filho dando tudo, como vai ser o caráter desse filho? Qual é a lição que você está dando para esse filho? Meu filho não precisa fazer força nenhuma, papai te dá tudo. Então, infelizmente, você está criando um ser que será improdutivo, totalmente dependente. Você só consegue conquistar se trabalhar. Então, para você ter, é necessário você trabalhar. Então, esse processo é um estímulo para que haja o progresso do ser humano. Então, aquilo que eu digo, você não sai da sua casa para trabalhar porque você ama trabalhar, eu adoro trabalhar. A gente ainda não está nesse nível. Nós ainda não estamos nesse nível. Nós saímos de casa porque a gente precisa do dinheiro para se manter. Deve ter exceção? Deve ter. Mas são raríssimos, você é um, né? Nem sai de casa. Nem sai. Mas trabalha em casa. Mas não sai. Mas trabalha em casa. Deve estar ali trabalhando. Mas dentro da nossa condição, se nós tivéssemos dinheiro em abundância, a gente ia estar tomando água de coco num mazão lá do Ceará, né? Lá de Florianópolis. A gente queria estar lá no Havaí. Então a gente queria estar repousando, entendeu? Você vê que eu fui subindo, né? A gente estaria até repousando. A gente ainda não entende que o trabalho é alimento para a alma. Então, dentro da nossa condição, é necessário o estímulo, como nós fazemos com as crianças. Meu filho, faça isso que você vai obter aquilo. Então, estímulo. Isso é uma regra para o universo, para todas as colônias? Não. Lembra que a colônia Nosso Lar, ela é uma colônia vinculada bem próximo mesmo à crosta terrestre. Então, ou seja, ela está lidando com espíritos bem terra-terra. Se vocês lembram, logo no início do livro, o povo estava brigando porque queria uma alimentação pesada. Lembra disso? Então, aqui não é medíocre, não. É uma questão de estímulo. Então, o bônus horas é estímulo. Por quê? Porque mesmo no mundo espiritual, a gente tem que continuar a entender qual é o propósito da vida. Tá, gente? Então, aqui na Terra, o dinheiro é um estímulo. A gente até estuda, para ganhar dinheiro. A gente não tem a concepção, eu estudo para me tornar uma pessoa sábia e poder ajudar melhor o outro. E a gente, inclusive, passa isso para os filhos. Meu filho, você tem que se estudar, meu filho, senão você vai fazer o quê da vida? Você vai ficar o quê? Desempregado? Você tem que aprender a fazer alguma coisa para você ganhar o seu dinheiro. Então, você observa que o tema central de tudo é o dinheiro. Nós ainda não estamos na maturidade espiritual para compreendermos que o trabalho é alimento para a alma. Ok? Então, o que a gente está é uma necessidade, né? Conquistar nossas necessidades, para satisfazer a necessidade. E aí o dinheiro vem, além de incentivo, também de trabalho, disciplina, autocontrole e todas as outras coisas que a gente também tem que aguentar sapo, abacaxi, cururu, tudo se educar, né? Educar. É tolerância. É a tolerância. E o mais interessante, gente, é realmente nós começarmos a parar para pensar
que nós vamos chegar em um nível de maturidade espiritual que não vai haver mais essa necessidade dessa troca, mas já vai haver uma compreensão do que é viver, uma compreensão do que é trabalhar, uma compreensão do que é servir. E aí sim nós teremos uma sociedade, uma humanidade que não existirá mais ninguém acima, abaixo, sendo humilhado, passando necessidade. Acabou. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso planeta, ele tem tudo. Ele tem tudo. Mas a gente só sai de casa para trabalhar, que acaba servindo o outro, por um propósito só, o dinheiro. Infelizmente, esse ainda é o nosso grau de evolução. E tratando de terrícolas, esses terrícolas vão para as colônias, o ritmo continua. Porque se chegar na colônia e disser, olha, eu vou te dar já uma casa para te receber a galera toda, fica aqui na boa, sem problema nenhum. Ah, tá bom. Não vai querer mais voltar. Não vai nem querer voltar e muito menos ajudar os seus outros irmãos. Agora, eu não sei se vocês lembram que no cálculo, a dona Laura falou, que quem trabalha com criança ganha dobrado. Vocês lembram disso? Ganha dobrado, tá? Então, hashtag fica a dica. Parir faz bem, criar menino faz bem, viu? É bônus horas dobrado. Por isso é aquilo que a gente diz, mãe no mundo espiritual arrebenta a porta do céu. Mas vamos ver aqui. Nós já entendemos essa introdução, já entendemos o porquê do bônus horas, tá? A relatividade da propriedade. Tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Então, vamos lá, anota aí no teu papel aí em casa. Quantas horas de trabalho no nosso lar por dia? 8 horas, tá? São 8 horas por dia e tem um dia de repouso, lembra disso? A cada hora de trabalho é quantos bônus horas? Um bônus. É um bônus horas, confere? Então vamos lá, faça aí a sua conta. Ela diz assim, nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. Então anota aí, no nosso lar é necessário trabalhar 8 horas por dia. Então a cada dia que você trabalha, você ganha 8 bônus horas, tá? A cada 1 hora de trabalho, 1 bônus hora. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro, fazendo uma comparação. Gente, lembrando que nós estamos falando de uma colônia vinculada à crosta da Terra. Isso aqui não é uma regra para colônias que estão superior ao nosso lar. Nós estamos falando de uma colônia bem terra-terra, tá bom? Fica claro nisso. Não iria nem entender, exatamente. Então, o bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons. Vocês lembram lá daquela senhorinha que queria interceder pelos filhos? Aí, o que Clarencio perguntou dela? Vamos lá no capítulo 13, no gabinete do ministro. Ele perguntou assim, quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Que ela queria auxiliar os filhos. Aí ela disse 304. Aí ele respondeu, é de lamentar, pois aqui se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia até hoje 304 horas de trabalho. Lembra disso? Então, até para você interceder por alguém, você precisa de bônus horas. Nossa, tia, que drástico isso. Isso não é muito comércio, não? Meu filho, é para estimular. Se não for assim, do jeito que nós somos acomodados, a gente não se mexe, não. Então, vamos lá. Um dia, 8 horas, 8 bônus horas. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço. Esforço é bom para o espírito aprender a ter esforço? Dedicação. É bom para o espírito aprender a ser dedicado? Sim. As construções, em geral, representam patrimônio comum. Ou seja, é para todos. Coletivo, tá? Então, existe aí construções coletivas, tá? Não pense que vai ficar desabrigado. Aquela senhorinha
Foi buscar o Clarencio? Foi. Está há quanto tempo na colônia? Mais de 6 anos. Quantas bônus horas? 304. Ela está ao léu mendigando? Não. Ela está nessas construções que são coletivas. Tá lá, até ela entender que ela precisa trabalhar para poder auxiliar. Para ela entender que o trabalho edifica a alma do homem. Então, custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Aí vem, cada família espiritual, porque não é a parentela corporal, porque eu dizer, tia, quer dizer que essa família que eu estou aqui, essa mesma família, eu vou ter que me deparar no mundo espiritual? Né? De novo, né? Não, aqui é o quê? Família espiritual. Até porque, gente, quando você está numa família que você não tem afinidade com ninguém, que você tolera todo mundo, isso é uma parentela corporal, mas não espiritual. Então, vocês não vão se procurar no mundo espiritual. Você vai encontrar, inclusive, os seus afins, tá? Então, não fique desesperado, não, tá? Não é eterno, não. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. Então, não adianta você dizer, vou logo conseguir uns 3 ou 4, que eu já alugo aqui, né? Não existe isso, tá, gente? Nunca mais que um. Apresentando 30 mil bônus horas. Então, obviamente, nosso lado financeiro vai funcionar nesse momento. Então, se eu trabalho 8 horas por dia e eu preciso de 30 mil bônus horas, quantos anos eu precisarei trabalhar no nosso lar, trabalhando 8 horas por dia? 10 anos e meio. 10 anos e meio. 10 anos e meio. Não fiquem desesperados que nós já fizemos as continhas aqui, tá? Então, 10 anos de trabalho. Agora, se você quiser diminuir para 5 anos, vá trabalhar com criança. Com criança... É coach espiritual. Coach espiritual. Coach espiritual. Mas a gente para pensar por quê? Porque nós já aprendemos aqui, a nossa irmã Laura disse, que trabalhar com criança ganha dobrado. Então, você vai trabalhar 8 horas e vai ganhar 16 bônus horas. E você poderá diminuir tudo isso daí. Mas, tia, como assim trabalhar com criança? Espírito tem idade? As crianças que saem daqui, 2, 3, 4, 5, 7 aninhos, 8 aninhos, elas necessitam passar um período. E é muito bom. E olha, gente, eu confesso, eu já trabalhei com criança na evangelização infantil. É uma delícia. É gostoso, é assim. Olha, quando eu faço diálogo com pai e mãe que vem reclamar de filho nessa idade, eu sempre marco o diálogo para os pais. Aprendi isso com Jung e é verdade. Quem atrapalha a vida da criança são os pais. Porque, infelizmente, ou exagera ou acaba liberando demais. Então, esses extremos têm estragado bastante, entendeu? Então, olha lá, gente, 10 aninhos já garante uma casa, trabalhando 8 horas por dia, viu? Apresentando 30 mil bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço, nada mais que 10 anos, dona Laura. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Olha que interessante aqui. Então, marca aí, 18 anos, tá? Mas, tia, não são 10? Calma. Tu pensa o quê? Presta atenção aqui, olha. É homem, gente. O homem tem que bater ponto lá no umbral. Olha aqui, ó. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações. Então, desencarnou 18 anos. Se é 10 anos para conquistar uma casa, ele passou aproximadamente 8 ou 9 anos no umbral da vida. Por isso é que ela usa o termo aqui, olha, depois de certo período de extremas perturbações. Então, estamos deduzindo aí. Compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero,
acentuando-se, né? Ou seja, mais intenso, né? A nossa aventura, ficou mais intensa a nossa alegria. Você vê que ela diz, quando cheguei, ou seja, gente, além de ter casa, ela não passou pelo umbral. Foi. Foi direto para o nosso lar e o marido já tinha feito a casinha. Olha que coisa. Então, você já diz para o seu fofo, se você for antes, não passe muito tempo no umbral, não. Cai logo a tua ficha e vá trabalhar e já garanta uma casa. Agora, se for aquela relação que você está contando com a orientação dos nossos irmãos católicos, até que a morte nos separe, aguenta firme, tá? Não dá essa ideia pro fofo. Ai, gente, olha, desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Aí ela explica por que ela foi direto, sem passar pelo umbral. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tudo daquelas criançadas, tudo pequenininho, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Então, ela tinha filho ocioso dentro de casa? Agora, olha a diferença da dona Laura com os seus pequeninos para a mãe do André Luiz com os seus pequenos. A dona Laura conseguiu reunir toda a família. A única perturbadinha está a netinha, né? Mas está recolhida no lar. A vovó, né? Está recolhida no lar. Mas, em compensação, a mãe do André Luiz, com uma vida financeira muito boa, aquela mãe muito dócil, né? Que não pegou pesado com nenhum filho, toda a galera foi para o umbral, exceto a que desencarnou com 4 anos de idade. Então, você vê, gente, que a dificuldade, a luta, isso não faz mal para ninguém. O que tem feito mal para a humanidade terrena é justamente os excessos. É a falta de dificuldade, é a falta de luta, é o excesso de conforto. E a gente tem pago um preço muito alto, porque a gente não ensina os filhos a dificuldade. Meu avô materno, a mamãe conta, a Estela nasceu, foi a primeira neta, e ele ali conversando com ela, e na época o cinema se chamava matinê. Você imagina, né? Estela, vamos para o matinê? Vamos, vovô, vamos. Ótimo, mas para ir para o matinê tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, minha filha, tem que trabalhar. Então você vai lavar a blusa do vovô para você ganhar o dinheiro para ir para a matinê. Aí ela foi toda feliz lavar a blusa do vovô. Obviamente que ela não soube lavar. Mas o processo aí era o quê? Educativo, educação. Dinheiro não cai do teto, minha filha. É trabalhando. Então, são coisas simples que a gente perdeu. A gente não faz, a gente não estimula, a gente dá tudo. A gente não mostra para o menino, para a menina que tem que trabalhar, tem os seus deveres. E por isso nós temos hoje meninos e meninas adultos ainda sendo sustentados pelos pais. Na minha família veio o meu pai para dar dinheiro para a gente engraxar o sapateiro. Olha aí, engraxava o sapato e dava os trocadilhos. Nós somos dentro de casa, agora 8, mas éramos 9. E todo mundo tinha os seus trabalhos domésticos. Fez mal para alguém? Não, fez bem. Passar roupa do painho, limpar, tudo a gente fazia. Então hoje o quê? O povo acorda meio-dia, né? Esses marmanjos, me perdoe, as meninas marmanjos, menino marmanjo, acorda meio-dia com aquela cara amarrada. E aí, mãe, o que tem para comer hoje? Isso? Ah, não quero isso não. Manda um delivery para mim. Ai, o que você quer, filhinho? Fala aí para a mamãe que a mamãe manda buscar. Vai, bonitinho, desse jeito, você vê onde é que você vai parar. Né? Então, hoje a gente perdeu muito isso. Então, aqui, o suor do corpo, ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta, constitui valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Gente, coisa linda isso aqui. Eu vou repetir. O suor do corpo ou a preocupação justa, o suor é o trabalho, preocupação é a dificuldade.
nos campos de atividade honesta, constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Elevação, o trabalho me eleva e as dificuldades me defendem. Me defendem. E legal, preocupação justa. Preocupação justa, não é a pessoa está chateada porque a unha quebrou, o tom do cabelo não ficou o que você queria. Não, nada disso, gente. O teu time perdeu. Não, pelo amor de Deus. Aí ela diz, reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim, para quem merece. E lembra que esse encontro aqui de Ricardo e a dona Laura, a gente percebe que são almas afins. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene, né? Ou seja, longo tempo de ventura, de alegria, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias e Holanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. E lembrando, mas tia, é comum isso no nosso lar, essas casas com todas as famílias? Nós já sabemos que não, porque ela falou que as relações aqui na Terra, por afinidade, ela usou o termo que raríssimo, no nosso estudo da semana passada, lembra? Após ligeiro intervalo, em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, nossa volta. A lei do ritmo, né? Olha aí a música divina do processo da evolução. O passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Ou seja, ela precisava voltar, o marido precisava voltar. Tem coisas a fazer na terra. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a. Permita, por obséquio, à parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos. Não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado, logo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? Replicou sorridente. Então agora ele quer saber. Disse, olha, eu não lembro nada do meu passado. Eu já desencarnei, já estou na cidade do pé junto, que não é tão junto assim como me disseram. Estou aqui trabalhando, mas eu quero saber, eu vou lembrar do meu passado? Vamos ver aí. Replicou sorridente a senhora Laura. Esperei-o. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Então vamos lá, nós vamos tocar num assunto que hoje, dentro da sociedade agora, ficou muito banal. São grupos e mais grupos fazendo aí chamada então de regressão. Vamos ver aqui o que ela fala. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos, ou seja, nos desapossarmos, tá?
das impressões físicas. Então, é abrir mão daquela personalidade. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Então, é você acessar uma situação do passado e fazer disso um processo para você se aperfeiçoar. E não, nem culpa, nem coitadinho, e nem arrependimento, e nem choro. Então, por isso é que ela usa, é preciso grande equilíbrio. Então, gente, acessar o passado não é brincadeira, não. E muito menos curiosidade. A pergunta é, eu vejo muita gente dizer, eu fiz uma regressão. E aí eu me lembro do professor Allan Kardec, quando diz, muita coisa é da própria imaginação. Então, quem nos garante que verdadeiramente são recordações do passado ou se a pessoa não está com a mente superexcitada? Porque ela diz, é preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos, ou seja, irrefutável, indubitável, ruidosos. Em geral, todos temos erros clamorosos. Todos nós. Melhor não mexer. Por quê? Porque a gente não tem estrutura para isso. Então, em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz. Do mesmo modo. Quantas coisas, gente, a gente viveu nessa encarnação que a gente queria passar borracha? A gente não quer lembrar. Então, se de uma encarnação eu já tenho um pano para manga, eu vou querer acessar a outra? Portanto, somente a alma muito segura de si, olha, gente, somente a alma muito segura de si, o povo desequilibrou só porque teve que ficar dentro de casa. Você viu um monte de gente surtada, porque não aguentava ficar sozinho dentro de casa, sem ter que sair, sem ter que usar suas fugas psicológicas. Teve gente que surtou por causa de um vírus, porque poderia desencarnar. Então, você acha que a humanidade tem condições de acessar? Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Então, no nosso lar, isso não vai ocorrer e acontecer sendo provocado. É espontâneo. Ou seja, as recordações começam a surgir na sua mente. Vai surgindo, vai vindo pedaços. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei. Então, não lembrar, gente, é um dispositivo da lei. Não raro tende ao desequilíbrio e à loucura. É como se ele dissesse, André, deixa quieto, não te mete nisso não, e nem estimula, senão tu vai ficar aqui batendo a cabeça na parede. Porque ele diz, eu já desencarnei, todo mundo espiritual, tem como acessar? A pergunta é, você tem equilíbrio para isso? Então não tente burlar esse dispositivo da lei. Então, quantas pessoas encarnadas dessa curiosidade? Gente, titia vai dar uma dica. Você quer saber quem você foi? É só você olhar para o que você é hoje. É só observar os teus desejos mentais. Aí você vai saber exatamente aonde que você está enrolado. Que mesmo passando de uma encarnação para outra, você não deu conta de se livrar. É simples. Exatamente, diz a nossa irmã Aramita, aqui lembrando do Evangelho. Observa as tuas tendências e as tuas inclinações, porque a tendência e a inclinação vai estar te apresentando.
E como esse tema, que é um tema que deve realmente ser bastante trabalhado, nós vamos dizer assim, cenas do próximo capítulo. Então agradecemos a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga, e até o nosso próximo encontro da obra Nosso Lar.